Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós já estamos na nossa reta final do nosso curso de cadeia de suprimentos. Hoje nós vamos falar sobre o estoque de segurança. Então, é o tema de gestão da incerteza na cadeia de suprimentos. Como vamos falar, faltam as nossas 3 últimas aulas, esse é um dos nossos temas mais densos. Bom, quais são os nossos objetivos de hoje? O primeiro deles é descrever as diferentes medidas de disponibilidade de produto, explicar o papel do estoque de segurança em uma cadeia de suprimentos, identificar os fatores que influenciam o nível de estoque de segurança exigidos e utilizar as alavancas gerenciais que estão disponíveis aí no mercado, que estão disponíveis, vamos falar, dentro das nossas competências como gestores, para reduzir o estoque de segurança sem prejudicar a disponibilidade de produto. Bom, o que é o estoque de segurança? Qual que é a função que ele tem? O estoque de segurança ele é o estoque que ele é mantido para satisfazer a demanda que ultrapassa a quantidade prevista para determinado período. Então, como ele bem disse, ele está ali para a segurança. Se então ultrapassa a demanda de um período, você tem aquela aonde buscar aqui. E o estoque de segurança ele é mantido porque a demanda ela é incerta. Então tem um certo nível de incerteza e pode faltar produto se a demanda real ultrapassar a demanda prevista. Bom, então o estoque de segurança o estoque de segurança, ele eleva o nível de disponibilidade de produto, mas ele também tem os custos de manutenção de estoque. Então, tem que pesar esses dois indicadores aí, entre um e entre o outro. Bom, os fatores que afetam o nível apropriado de estoque de segurança, eles são a incerteza de oferta e demanda, a gente tem o nível desejado de disponibilidade de produto, as medidas de incerteza de demanda, a gente tem primeiro, demanda é dentro vamos falar assim, da nossa nomenclatura, a gente tem que a demanda ela é um componente sistemático e ela tem também um componente aleatório. O aleatório, ela é justamente a incerteza da demanda. E a gente tem a estimativa geral como desvio padrão, então, desvio de D, que é o que, vamos falar assim, mede essa questão da incerteza em si. E a gente tem o tempo de espera, que é o intervalo entre o pedido ser feito e ele ser entregue. Bom, medida de disponibilidade de produto, que é o outro aspecto. A gente tem a questão de os conceitos de taxa de atendimento de produto, que é a TA, que é a fração da demanda que ela é satisfeita pelo produto que está em estoque, que é igual à probabilidade da demanda ser suprida pelo estoque disponível. Então, ele é feito, vamos falar assim, um cálculo que ele é feito por quantidades específicas de tempo, do que mais por quantidade do que por tempo. A taxa de atendimento de pedido, ela é a fração de pedidos que são atendidos pelo estoque disponível. Então, é a proporção que ela é pega, vamos falar assim, dentro do estoque. E o nível de serviço é a fração dos ciclos de reposição que resulta no atendimento de toda a demanda do cliente. Então, o ciclo é um intervalo de tempo entre duas remessas, né, entre dois pedidos feitos, e o nível de serviço do ciclo é a probabilidade de não haver falta de estoque em um ciclo de reposição. Então, se tiver 90%, 95%, é a probabilidade de não faltar estoque dentro desse, vamos falar assim, dentro desse ciclo. E os outros, a outra porcentagem, então, seja 10%, 5%, é a taxa não atendida. Bom, o que são as políticas de reposição? A política de reposição, ela pode ser de revisão contínua, que é quando o estoque ele é acompanhado continuamente e um pedido é feito quando o estoque atinge uma determinada quantidade limite que cai, então chegou num determinado ponto, e aí, vamos falar assim, cai para o ponto de reposição, e aí precisa fazer um novo pedido. Então, o tamanho do pedido ele não muda, o que muda é o tempo entre eles. Então, aqui a variável é o tempo.
Aí a gente já tem outra política que é de revisão periódica, que é o status do, vamos falar assim, do estoque, ele é verificado em tempos periódicos, então, uma vez por semana, 3 vezes por semana, e aí o pedido é feito para aumentar o estoque para um limite especificado. Então você fala assim, puxa, o estoque tem que estar sempre em determinado ponto. E aí você passa nessas verificações e se não tiver, você já faz o pedido. Então, na realidade, aqui, quando a revisão ela é periódica, muda o tamanho do pedido, né? Então, mas o tempo entre os pedidos ele é fixo. Continuando, a gente tem o seguinte. A gente tem a determinação do nível de estoque, que é a ligação entre o estoque de segurança e o nível de serviços. Então, aqui a gente entra com uma política de reposição, tem que ser avaliada, tem que avaliar o nível de serviços do ciclo, considerando a política de reposição, tem que avaliar o estoque de segurança exigido para o nível de serviços desejado, avaliar a taxa de atendimento para a política de reposição, avaliação do estoque de segurança, gerando a taxa de atendimento desejada e o impacto da disponibilidade de produto desejado e da incerteza sobre o estoque de segurança. Para a gente fazer todas essas avaliações aqui, que não são poucas, eu selecionei alguns casos, que é da BIM, da Lego e a da Target no Excel, que nós já vamos ver. Bom, vamos trocar aqui de tela. Perguntas? Diego? Oi, boa noite. Boa noite. Perguntas, Diego, até agora? Ainda não. Ainda não? Tá, porque até agora eu só dei um panorama geral. Eu vou agora passar para o Excel e a gente vai ver algumas, vamos falar assim, a parte de, vamos falar assim, como é que isso funciona na prática. O que acontece? A gente tem aqui, o que eu montei para vocês? Uma estrutura um pouquinho diferente daquelas que eu vinha montando antes. Primeiro eu coloquei os conceitos aqui do lado, algumas fórmulas, e o que significa? Algumas delas, outras são um pouquinho óbvias, então não está nem escrito aqui. E aí aqui cada um tem o seu caso, então assim, quando a gente entra, por exemplo, aqui tem o caso descrito, vamos falar assim, como coloca, e aí a gente vai descrevendo. Então agora, como está aqui, a gente vai falar sobre a BIM, a Lego e a Target, que são, vamos falar assim, que são esses primeiros, vamos falar assim, casos aqui. Bom, o primeiro caso, que é o da BIM, a gente tem, na verdade, 2 exemplos, que é o primeiro, vamos falar assim, ele fala o seguinte: suponha que a demanda semanal de telefones da BIM seja distribuída normalmente, com uma média de 2.500 e um desvio padrão de 500 de demanda. O fabricante leva 2 semanas para atender um pedido feito pelo gerente da BM. Então, assim, o L, que é, vamos falar, a reposição, é de 2 semanas. Ele pede 10 mil telefones quando o estoque disponível cai para 6 mil. Então, a política de reposição é 6 mil e a quantidade vamos falar assim, a quantidade é 10 mil. E aí, o que ele pede? Primeiro, avalie o estoque de segurança e o estoque médio mantido pela BIM e avalie também o tempo médio que um telefone fica na BIM. Então, aqui eu simplesmente coloquei, as nomenclaturas, demanda, desvio padrão da demanda, o tempo, política de reposição e a quantidade. E aí, aqui a gente tem o seguinte, que, vamos falar assim, a gente tem o cálculo de estoque de reposição. Estoque de reposição, se você, dependendo da política que você tem, que é, no caso aqui, olha, quando ele caiu para 6, ele pede. Então, esse estoque de reposição, ele vai ser o quê? Puxa, a política de reposição, que é 6, né? Menos o que? A demanda, vezes o tempo que ela, vamos falar assim, a demanda semanal, que é de 2.500, vezes, vamos falar assim, o tempo L,
o que significa isso? Voltando para, vamos falar assim, voltando para os nossos conceitos aqui, que é a demanda, vamos falar assim, a demanda entre os pedidos, entre L pedidos, que é D vezes L, que é uma demanda por período. Então, ele tem que, vamos falar assim, ele tem que entender a demanda entre pedidos e o estoque, e vamos falar assim, e esse período aí que ele vai enfrentar, que é a política de reposição. E aí a gente acha o que seria o estoque de segurança dele, que é de 1.000. Aí a gente tem o seguinte, que o estoque cíclico, como a gente já viu vamos falar assim, nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, ele aqui é sobre 2. Então, no caso aqui, é a quantidade de 10.000 dividido por 2. E aí, o estoque médio, ele é o estoque cíclico, então, mais o estoque de segurança. Ele soma esses dois. Então, quando a gente está falando de estoque médio, você tem que falar assim, olha, existe um tanto ali presente e mais um tanto ali que gira. Vamos falar assim, se esse giro, ele acaba sendo, vamos falar assim, ele acaba sendo maior ou menor, ele entra dentro do estoque de segurança. E aí, quando a gente vai avaliar o tempo médio que um telefone fica na BIM, a gente tem que avaliar o TMF, que é o tempo de fluxo médio. Que tá, vamos falar, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, eu não coloquei aqui. Mas a gente tem que o quê? O tempo de fluxo médio é o estoque médio, vamos falar assim, dividido pela vazão, que nada mais é, quando a gente olha aqui, que o quê? O estoque médio aqui calculado, que é o estoque cíclico mais o de segurança, dividido pela demanda, dividido pelo quanto que sai semanalmente. Então, cada telefone, ele fica em média 2,4 semanas na BIE. Aí, vamos falar assim, o exemplo 2, que ele fala, por isso que eu coloquei caso BIM 1 e 2, primeiro a gente colocou essa política de estoque. Agora, ele falou assim, vamos considerar uma outra política de estoque. Vamos ver a demanda ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem que a demanda ao longo do tempo, ela é de 5.000, como a gente tinha já visto, né? Vamos falar assim, é D vezes L, e que, vamos falar assim, o desvio padrão de L, ele vai ser calculado, vai ser considerado aqui, porque a gente tem que avaliar o nível de serviço, nesse caso. Então, aqui, para a gente avaliar nível de serviço, a gente tem que considerar vamos falar assim, esse desvio padrão da demanda em função de L, que ele é dado pela raiz de L, então a raiz de 2 vezes o desvio padrão da demanda. E aí ele pede o seguinte, vamos avaliar o nível de serviços. O que seria isso? Vamos falar assim, o que ele está pedindo nesse sentido? Ele está pedindo aqui, assim, ó, avalie qual que seria o nível de serviços resultantes de pedir 10.000 telefones quando existe em 10.000 de estoque. Então, o nível de serviço ele de uma dada demanda, de uma demanda em L, ele tem que ser menor ou igual do que, vamos falar assim, do que a política de reposição. E a gente sabe que essa reposição ela é normal, quer dizer, ela tem uma distribuição normal, e isso é bastante importante da gente saber. Por quê? Porque aqui, o que a gente está calculando? Vamos falar assim, para a gente calcular, vamos falar assim, essa probabilidade, o nível de serviço de atendimento, que aqui é de 92%, a gente vai estar falando o seguinte, bom, ele segue uma distribuição normal, então a gente vai pegar, puxa, na distribuição normal, e aí é uma fórmula do Excel, a gente tem que o quê? Que a política, vamos falar assim, a política ela é dada por 6.000, então vamos clicar. A gente tem um número X, que é 6.000, que é a política de reposição. A gente tem que a média, vamos falar assim, a média do que ela é demandada no período, ela é de 5.000. A gente tem um desvio padrão e aí é o desvio padrão do período que a gente está calculando, e é por isso que foi feito o desvio padrão de L, ele é de 707.
E aí a gente está perguntando, é cumulativo? Então a gente coloca, é verdadeiro, porque ele pode ser falso. E aí, se é falso, seria nulo, né? E aí a gente fala assim, qual que é a distribuição normal disso? Então, qual que é a probabilidade dessa demanda, vamos falar assim, ser menor ou igual do que a política de reposição? E aí a gente tem que é de 92%, que dá o nível de serviço, ali atendido. Então, aqui, o que a gente tem? O nível de, vamos falar assim, o nível de serviço do ciclo, ele é dado, então, aqui por essa fórmula, como eu falei para vocês ali, como eu já apliquei para vocês ali. Ele é dado pela fórmula de distribuição normal, o qual a gente considera o estoque, vamos falar assim, a política de reposição, a demanda num dado período L, o desvio padrão de L e que ele é verdadeiro. E aí ele vai, vamos falar, significar assim, vai dar que deu 92%, que é o percentual de vezes em que o ciclo ele supre a demanda total. Então, em 92% dos casos, no caso da BIM, a gente tem que ele é atendido que a demanda normal ela é atendida. Então, basicamente, a gente aqui está vendo esses conceitos primários. Quando a gente já vai para o caso da Lego, a gente tem o seguinte caso. A demanda semanal por Lego, então por caixa de Lego, em uma loja do Walmart, ela é distribuída normalmente. Então aqui a gente já vê de novo. A gente tem distribuição normal. Diego? Bom, pessoal, eu não sei se gravou, então eu vou repetir todo o exercício da BIM aqui para vocês, porque eu acho que é importante saber fazer os cálculos. Bom, então, a gente tem que supor que a demanda semanal de telefones da BIM, ela é distribuída normalmente, com uma média de, vamos falar assim, de 2.500 telefones por semanais, que é a nossa demanda. A gente tem um desvio padrão de 500, e um período de reposição de 2 semanas. A política de reposição dessa empresa é de 6.000. Quando chega em 6.000, o estoque em 6.000, eles fazem um novo pedido, que é a quantidade de 10.000. Então, o que ele pede? Ele fala para avaliar o estoque de segurança, o estoque médio e depois o tempo médio de serviço em primeiro lugar. Depois, ele fala o seguinte, o exercício 2, ele fala o seguinte, considerando a política de estoque, eu quero que avalie o nível de serviço. Então, o primeiro conceito que a gente tem aqui é o que é o estoque de segurança e como a gente calcula ele. Então, para fazer isso, a gente tem que considerar a política de reposição, que é 6.000. Então, quando chega em 6.000, menos, vamos falar assim, a demanda vezes vamos falar assim, a demanda que sai durante esse período que, vamos falar, entre um pedido e o outro. Que é, vamos falar assim, é esse o estoque de segurança que ele tem que ter, que é 6.000 menos esse valor. E aí, então, vamos falar assim, aplicando a nossa fórmula aqui, a gente tem que é 6.000 menos 2.500 vezes 2. E aí a gente tem um estoque de segurança de 1.000. O estoque cíclico, que a gente já tinha feito vamos falar assim, aprendido a fazer esse dado nas nossas aulas anteriores, ele é a quantidade do lote pedido dividido por 2, que é 5.000. Então, aí aqui a gente tem que é dividido por 2. E aí, o estoque médio, ele é a soma desses dois. Então, ele é a soma de 5.000 mais 1.000, que dá os 6.000 aqui. Só que quando a gente está avaliando o tempo de fluxo médio, a gente está falando assim, é o estoque médio dividido pela vazão. E o que determina a vazão? A vazão é exatamente a demanda, que é, vamos falar assim, o quanto que sai, vamos falar assim, por semanas. Então, a gente tem que os 6.000 aqui, o estoque médio dividido pela demanda total. E isso quer dizer que é o seguinte, que cada telefone, ele fica em média, cada telefone que ali chega, ele fica em média 2,4 semanas na BIM. Já no exercício 2, tendo esse mesmo enunciado e esses mesmos dados, ele está pedindo para calcular o nível de serviço.
Para calcular o nível de serviço, primeiro a gente tem que fazer algum, vamos falar assim, fazer o cálculo da nossa, vamos falar assim, da nossa disponibilidade. Então, a gente calcula, voltando para os conceitos, a gente calcula a demanda em períodos L, né? Qual que é a demanda por um determinado período entre pedidos, então que é de 5.000, e o desvio padrão de L, que aí aqui a gente volta para o conceito, que é o erro de previsão da demanda por um determinado período. Então, é a raiz, vamos falar assim, é a raiz da demanda, oh, meu Deus, é a raiz de L vezes a demanda. Então, aqui também automatizado para vocês. E aí, a avaliação de nível de serviço, ele sempre fala o seguinte, olha, suponha que a demanda semanal seja distribuída normalmente. Então, ele está dentro de uma curva normal. Então, a gente tem que a distribuição normal e aí aqui, quando eu clico aqui nessa, vamos falar assim, nessa fórmula, distribuição normal, que é o que a gente está avaliando, vamos falar assim, de uma política de estoque, né, de uma política de reposição de 6.000, cuja média, né, a média do que sai, ela é 5.000, aí a gente tem um desvio padrão que é a variação ali de 707. A gente tem essas, vamos falar assim, essas premissas, e a gente tem que essa distribuição ela pode ser cumulativa. O que sai em termos de probabilidade dessa demanda nesse L ela ser menor do que a política de reposição? E aí a gente chega a 92%. Quando volta aqui nos conceitos, vamos voltar aqui do nível de serviço do ciclo, que é exatamente aquilo que, vamos falar assim, que a gente acabou de aplicar. É o percentual de vezes que o ciclo, ele supre a demanda, quer dizer que vamos falar assim, aquilo que está, vamos falar assim, girando ali, ele está suprindo a demanda. Tá ok? Tá me acompanhando, Diego? Sim. Sim? Podemos ir, então, agora para o caso do Lego, que era o que eu ia retomar. Bom, no caso 2, a gente tem o seguinte, a demanda semanal por Lego na loja do Walmart, ela é distribuída normalmente. Bom, se a gente sabe que ela é distribuída normalmente, a gente já sabe que vai ter que também calcular nível por aí. Com uma média de 2.500 caixas, que é o nosso D, um desvio padrão de 500, que é o desvio padrão DD. O tempo de espera para reposição é de 2 semanas, então L é igual a 2. E aí ele fala o seguinte, supondo o nível de reposição seja revisão contínua, avalie o estoque de segurança que a loja deverá manter para ter um nível de serviço de 90%. Bom, então aqui, o que ele está dando? Ele está pedindo o estoque, vamos falar assim, que era uma coisa que a gente tinha, né? E tá, vamos falar assim, e tá dando qual que é a taxa de serviço dentro de uma distribuição normal. Então, a gente tem que DL é igual a D vezes L, então a gente já calculou aqui 5.000. O desvio de L é de 707, igual no exercício anterior, e aqui a gente tem um nível de serviço que é de ciclo que é de 90%. Para a gente calcular o estoque de segurança que ele estaria inserido, a gente tem o quê? A gente tem que aplicar vamos falar assim, a normal inversa, que também é uma outra fórmula, e vamos falar assim, e multiplicar vamos falar assim, por esse desvio padrão. E depois retirar L, e aí a gente vai achar. Então, vamos falar assim, a função que a gente acha daqui, ela chama inverse norm, e aí a gente multiplica por L. Então, vamos lá, vamos achar isso daqui. Não vai entrar. Bom, então a inversão da distribuição normal, ela é dada por uma determinada taxa, que aqui é 90%, né, que é o nível de serviço que a gente tem, de uma determinada demanda, vamos falar assim, de um determinado tamanho de demanda, que é
é D vezes L, 5.000, que ela está sendo dada, e vamos falar uma determinada taxa de desvio padrão. E aí ele vai resultar, e olha só no resultado que ele dá. Ah, é um número, vamos falar assim, acima, vamos falar assim, o estoque de segurança, ele está somando a atividade da demanda nesse período L. Então, quando a gente tira a L daqui, então, que é o segundo cálculo feito aqui, quando a gente pega e tira o DL, a gente tem a resultante, que é o estoque de segurança, que é de 906 nesse caso. Vamos agora falar sobre a taxa de atendimento. E aqui, o que eu fiz? Eu mantive, é o mesmo caso que a gente viu anteriormente, só que aqui ele está pedindo o tempo, vamos falar assim, ele está pedindo a nossa espera pelo ciclo. Então, eu mantive todos os dados aqui, de tudo que a gente foi fazendo e calculando. Então, a gente fez o exercício 1, caso BIM1, caso BIM2, e aí agora a gente vai calcular a falta esperada no ciclo de reposição. Quando a gente trabalha com esse, vamos falar assim, com esse conceito, que é a falta esperada do ciclo de reposição, a gente está falando o que é o significado? É a média da demanda, que ela não é satisfeita pelo estoque por ciclo de reposição. Bom, o que a gente está calculando então aqui? Em que tipo de bicho que a gente está, vamos falar assim, trabalhando aqui? A gente está trabalhando que a gente precisa ver o inverso do estoque de segurança, então é menos estoque de segurança, que vai ser multiplicada a distribuição normal desse estoque de segurança dividido pelo desvio padrão de L. E aí aqui é uma fórmula de verdadeiro ou falso, né? Então, 0, 1. E depois a gente vai ver esse mais o desvio de L na distribuição normal, o qual a gente tem um falso. Vamos colocar no exemplo, que eu acho que fica mais fácil da gente ver. O que a gente tem aqui? Bom, a gente tem que o estoque de segurança, como a gente está falando assim, qual que é a falta esperada, a gente tem que fazer a fórmula invertida, né? Então, a gente tem uma distribuição normal, vamos falar assim, de uma taxa X, né? E essa taxa X, nesse caso, o estoque, vamos falar assim, é dado pelo estoque de segurança dividido pelo desvio padrão de L. Então, o que está sendo esperado? E aí a gente tem o seguinte, puxa, está sendo esperado 0, num desvio padrão de 1, e que isso seja verdadeiro, cumulativo. No segundo, a gente tem que esse mesmo desvio padrão nesse período L, ele vai ser multiplicado pelo quê? Vamos falar assim, pela mesma média, mas ele pode ser falso. Por quê? O que acontece nesse, vamos falar assim, nesse caso aqui? A gente tem a seguinte questão. Que a gente está invertendo esse estoque, vamos falar assim, esse estoque de segurança, ele é dado por uma inversão normal esse estoque, vamos falar assim, essa taxa de FECR, ele é dado por uma, vamos falar assim, por uma distribuição que ela oh meu Deus, ela é a falta esperada pelo ciclo de reposição e ela é a média das unidades de demanda que não são satisfeitas pelo estoque do ciclo. Então, dado que um lote Q, que é também a demanda média em um ciclo de reposição, a gente tem a fração da demanda que ela é pedida, então, portanto, a gente tem que, vamos falar assim, que essa, vamos falar assim, essa falta esperada, quando a gente divide por Q, né, que vai nos dar a taxa de atendimento, que é o que a gente tem aqui embaixo, na realidade. Mas para calcular uma falta de estoque, a falta em um ciclo de reposição durante o tempo,
a gente precisa ultrapassar essa questão do PR, então por isso que ela é negativa. Então, a gente considera uma função de densidade da distribuição da demanda, que é isso que está ocorrendo aqui nessa, vamos falar assim, nessa grande fórmula aqui, durante o tempo de espera. E aí, quando a gente, vamos falar assim, ela é uma função que no caso da demanda durante o tempo, ela é distribuída normalmente da mesma forma, né? Então, no caso da média, vamos falar assim, a gente tem a demanda, o desvio padrão no tempo L, e a gente considera o estoque de segurança. Mas, o que acontece? Essa função do estoque, ela, vamos falar assim, ela tem uma densidade normal padrão, e essa distribuição normal que ela tem, por isso que a gente usa a fórmula de distribuição normal aqui, ela tem uma média de 0 e um desvio padrão de 1. E vamos falar assim, ela, vamos falar assim, isso daqui ele é dado, vamos falar assim, isso daqui é uma forma simplificada da gente descrever, vamos falar assim, como que ocorre a função de distribuição normal. Mas que eu acho que eu vou deixar para vocês essa questão de distribuição normal e vamos falar assim, essa forma de simplificação e como que ela ocorre no Excel, tanto da função, vamos falar assim, normal, quanto da função inversa, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, vamos falar assim, como que isso ocorre, tanto estatisticamente quanto quando a gente transpõe para o Excel. Eu vou deixar esse apêndice para vocês como dado. E aí, então, o que acontece? Quando a gente tem vamos falar assim, quando a gente tem vamos falar assim, essa falta esperada, a gente calcula também o quê? A taxa que isso ocorre. Então, dado que a gente tem uma demanda aqui, falou assim, menos essa falta esperada, dividido por essa mesma demanda, a gente tem que essa taxa de atendimento ela é bem alta. Então, normalmente, ela é uma taxa bastante relevante quando a gente tem que uma falta é muito, vamos falar assim, muito pequenininha. Então, basicamente, é mais uma estatística. Só que quando a gente tem, vamos falar assim, uma falta esperada muito grande, a gente vai ter um nível de atendimento muito menor. No caso da Lego, aí assim, aqui a gente passou pelo caso da BIM. Vamos voltar para o caso da Lego, nesse segundo exemplo. Então, o caso do Lego 2, o qual a gente vai ver estoque de segurança e taxa de atendimento. Então, o que acontece? Aqui a gente tem, vamos falar assim, a gente tem praticamente o mesmo, vamos falar assim, o mesmo enunciado. Então, a demanda de 2.500, a distribuição de demanda de 500, o desvio padrão de demanda de 500, o período de 2. A gente tem dado aqui que a taxa de atendimento ela é de 97%, que está no novo enunciado. E a gente tem que o quê? Que para a gente calcular esse valor da FECR, a gente tem 1 menos essa, vamos falar assim, essa taxa, vezes o quê? Que seria, vamos falar, a fórmula invertida. Porque se a gente está calculando, se a gente já achou aqui que, vamos falar assim, a taxa de atendimento vamos falar assim, ela é uma função daquilo que você tira da quantidade total do pedido dividido pelo total do pedido. Quando a gente vai para o caso da Lego, a gente faz a inversão para achar o tamanho dessa taxa. E a quantidade que ela é 10 mil. Para a gente achar o estoque de segurança, a gente vai achar, vamos falar assim, nós vamos utilizar a fórmula do atingir meta. Então, bom, a gente ainda tinha aqui no caso Lego 1 as mesmas condições para achar, vamos falar assim, o estoque de segurança, que está aqui. E aí a gente vai pedir o seguinte, a gente tem uma dada taxa de atendimento, que é como a gente vai fazer a entrada. A gente tem um desvio
de L do período, que é de, vamos falar assim, que é de 707, a gente tem uma dada quantidade Q. A gente tem que esse, vamos falar assim, que a gente tem que essa F, a FECR desejada 250, e a gente tem, vamos falar assim, uma fórmula, que é aquela fórmula que a gente fez no exercício anterior, vamos falar assim, na taxa, ela é dada e a gente vai atingir meta aqui. Para quê? E a gente, por conta do estoque de segurança. Então, a gente coloca todos os parâmetros e coloca um atingir meta, simplesmente assim. Então, dadas as entradas que a gente tem e dadas as distribuições normais, a gente aplica e consegue colocar o atingir a meta. Sendo que a gente tem dentro das células, quando a gente vai colocar as células, o A6, na verdade aqui, A6 para a gente vai ser o nosso, aqui é o A19, na verdade. Então, a gente vai colocar dentro do atingir meta isso, a gente vai ter como, vamos falar assim, para a célula que é essa daqui que é a desejada, que é o que foi dado pelo exercício, então essa daqui vai variar, e mudando o quê? Mudando essa variável aqui que a gente quer achar, que é o estoque de segurança, que quer dizer o seguinte, a gente tem uma fórmula que ela é dada para ela chegar, a gente tem esse nível desejado, que é, vamos falar assim, esse valor aqui, que é dado por uma taxa de atendimento, o qual ela é conhecida. E aí a gente vai atingir meta variando essa célula aqui. Então, o que quer dizer isso? Que, puxa, para a gente ter esse nível, vamos falar assim, essa taxa de atendimento desejado, a gente vai ter que, vamos falar assim, ter um estoque de segurança só de 67 unidades. E, por fim, a gente vai para o caso da Target. E o caso da Target, o que ele mostra? O caso da Target, ele fala o seguinte. A demanda semanal por camisetas brancas na Target, a Target, vamos imaginar que ela é um estilo de um Carrefour. Ela é distribuída normalmente com uma média de 2.500, um desvio padrão de 800, um tempo de espera de 9 semanas, e o gerente de loja tem por um objetivo ter um nível de serviço de 95%. E aí ele pergunta, quais as economias de estoque de segurança uma loja pode esperar se o fornecedor diminuir o tempo de espera em uma semana? Então, se ele for variar, vamos falar assim, for variar. E quais as economias no estoque de segurança uma loja pode esperar se a incerteza se uma incerteza de demanda diminuída resultar em um desvio padrão de demanda de 400. Bom, então aqui, primeira coisa que foi feita, calculei o DL, né? Então, a demanda por num determinado nível. Vamos falar assim, no basicão, a gente tem que a demanda ela é de 22.500. Quando a gente calcula que L é igual a 1, a gente só tem a demanda de uma semana. Quando a gente, vamos falar assim, volta para o normal, a gente tem que a célula é exatamente a mesma, de 2.500 vezes 9. E aí a gente tem a questão que é o seguinte, ele está falando assim, se o desvio padrão normal dela é 800, a gente, vamos falar assim, a gente tem que calcular o desvio padrão de L, então é a raiz de 9 vezes 800. No caso aqui, a gente tem raiz de 1 vezes 800. E aí aqui, que ele está pedindo, eu mudei o quê? Vamos falar assim, o desvio do padrão de demanda é de 400. Então, aqui foi de 400, mas ainda assim a gente tem 9 semanas. E isso vai mudar o padrão total para a gente calcular o estoque de segurança. Por quê? Porque o estoque de segurança, ele é dado, como a gente tinha visto, lá no... Então, aqui é só uma aplicação de fórmula para a gente entender, vamos falar assim, o que acontece quando a gente tem
a redução em uma semana, quando, vamos falar assim, o que acontece quando existe um desvio padrão menor. Bom, na situação normal, então a gente tem um estoque de segurança de 3.948. E aí, assim, se a gente, vamos falar assim, se a gente diminui, vamos falar assim, em uma semana, quer dizer assim, qual que é o desvio padrão? Na pergunta 2, né? Em uma semana, vamos falar assim, esperar em uma semana, a gente tem uma economia de estoque de segurança de 1.316. Porque o que está acontecendo aqui? A gente tem a questão vamos falar assim, da aplicação de uma semana só. E aí aqui a gente tem o quê? Puxa, se, vamos falar assim, se a gente tiver a gente pode ter uma economia de estoque de segurança de uma loja, vamos falar assim, uma loja ela pode esperar alguma incerteza, a demanda ser diminuída em um desvio padrão. Então, aí aqui a gente está variando o desvio padrão de L. E aí o que acontece? O estoque de segurança, mesmo tendo o mesmo, vamos falar assim, mesmo a gente tendo vamos falar assim, o mesmo período de reposição, se, vamos falar assim, a demanda varia muito menos, a gente tem que o quê? Que o estoque de segurança, para o mesmo nível de demanda, ele é de 1974. Então, a gente vê essa variação e como ela pode impactar em termos de preços. Porque, consequentemente, estoque de segurança, ele gera custo. Diego, como que estamos? Estamos bem difícil. Tá bem difícil? Eu acho. Quando eu começo a ver tanto número, continha para cá,